Para você que está na escola pública, que veio de escola pública, não é fácil. Nunca foi fácil. E nunca vai ser fácil. Porque eu vim da marginal. Eu vim da periferia. Na periferia, viado morre. Na periferia, viado morre. Porque a lei, ela só funciona para quem está na burguesia, para quem está na elite. Ela não serve na periferia. E aí você tem que ficar criando motivos, criando jeitos para que as pessoas não mexam com você. Para que as pessoas te respeitem. Eu me entendo, eu entendo que eu sou diferente desde os 6 anos de idade. Né? Aos 6 anos de idade eu já entendia que eu não tinha muito a ver com os meninos da minha idade. Né? Eu não me sentia como eles, eu não queria fazer as mesmas coisas que eles. Eu sempre andava só com as meninas, eu queria fazer as coisas que as meninas faziam, eu queria estar perto das meninas, porque o mundo masculino não era meu, não me pertencia. Na minha casa eu tinha uma mãe que era completamente autoritária e que ela não gostava quando eu tinha os trejeitos femininos. Meu pai ele não dava muito pitaco e você não sabe o que está acontecendo. Quando foi aos 9 eu conheci a palavra gay. Né? Foi a primeira vez, que aí foi as primeiras vezes que foram usadas essas palavras comigo, né? Que foi entre a 3ª e a 4ª série, e foi assim que eu me identifiquei como gay, de uma forma muito cruel, né? Porque ninguém te explica nada, você não sabe de nada, você é diferente, as pessoas elas querem te moldar ao que elas veem, e aí a primeira coisa que você faz realmente é negar. Você não sabe o que é, porque a informação que você recebe é uma visão ruim sobre o que é ser gay. Quando foi aos 15 que eu entrei no ensino médio, aí é que as coisas ficaram mais difíceis, né? Os ataques eram maiores. Até esse momento eu nunca apanhei por ser gay, né? Eu nunca tive nenhum problema por ser gay. Só que os ataques verbais eram bem maiores, né? As exclusões eram bem maiores. Os meninos realmente não me entendiam. Eu também não tinha uma postura, porque eu não sabia o que fazer. E aos 15 anos eu me assumi depois que começou uma briga dentro da sala. Começou a briga dentro da sala, pelo fato de eu ser gay ou não. De repente começou a chamar de gay, viado, estavam usando as palavras que a gente denomina no nosso grupo de maneira pejorativa. Eu não aceitei isso e levei para a direção. A minha professora de inglês levou a gente para a direção, né? E aí começou a conversar que não podiam fazer isso, os meninos foram liberados e a diretora começou a conversar, a perguntar para mim se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, se eu estava indo para a igreja. Os professores da minha época, eles não estavam preparados para entender o que era orientação sexual. E olha que é recente isso. Eu tenho 29 anos. Para você entender que eu tinha 15, 16 anos quando eu me assumi, não tem muito tempo. Foi 13 anos atrás. Há 3 anos atrás, pouquíssimos professores entendiam o que é ser homossexual. O professor é o elo, ponto inicial de você realizar seus sonhos. Eu acredito que seja ele. Ele está vendo coisas diferentes do que você vê dentro da sua casa. E aí você vai para a escola e você fala, meu sonho é ser professor. E você entende que aquela pessoa vai te apoiar. Só que quando eu falava que eu queria ser professor de criança de uma série de alfabetização, eu escutava de uma professora em específico que eu não precisava ser professor daquilo. Eu podia ser militar, por exemplo, né? Eu acho que a ideia dela, na cabeça dela, eu pensando como adulto hoje, isso ela falou quando eu tinha uns 11, 12 anos.
Eu acho que ela achava que o militarismo ia me salvar de alguma forma, né? Quando eu comecei a estudar pedagogia, eu levei 10 anos para me formar, porque eu ainda entrava em contradição com uma dessas coisas. Isso era um dos pontos que eu só tive essa consciência depois que eu entrei no ensino público. Que aquilo deve ter influenciado pelos 10 anos da minha vida a acreditar que eu não podia ser professor de alfabetização. Pela frase que aquela professora disse, que seria muito estranho um homem dentro de uma sala de aula trabalhando com crianças de alfabetização e que ia aparecer um tira no jardim de infância. Eu conheci uma professora, ela era uma professora de artes. E ninguém sabia dela, né? Ninguém sabia sobre a sexualidade dela. A gente suspeitava sobre a sexualidade dela, né? Que ela era lésbica e todo mundo achava ela estranha, porque ela chegava toda roqueirazona na escola. No meio dos outros adolescentes, ela me enxergou. E ela usou uma tática muito engraçada, que eu falo para ela até hoje, que ela conquistou dizendo que minhas mãos eram bonitas, por serem mãos muito femininas. Ela não foi só minha professora de artes, hoje ela é minha melhor amiga. Ela que me emancipou, ela que me ensinou, ela que me deu textos para estudar sobre sexualidade, ela que me questionou sobre sexualidade, sobre o que eu sabia sobre a minha sexualidade. Porque se não fosse ela, eu não ia saber metade de quem eu sou, metade do que eu poderia ser. E ela sempre me incentivou a seguir os meus sonhos. Ela foi a professora que rebentou a outra professora do ensino fundamental 1, que dizia que eu devia ser militar. Essa ideia tá errada. Eu posso ser quem eu quero. E é esse o meu papel dentro de sala de aula. Não é só ensinar as crianças a lerem, a escreverem. É ensinar que elas podem ser donas do próprio conhecimento delas, donas do próprio corpo, donas do que elas acharem que é melhor para elas, desde que elas não machuquem ninguém, desde que elas não interfiram na vida de ninguém. Elas podem ser o que elas quiserem. É esse o papel do professor. É esse o meu papel. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem